Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Falando um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, é um dia que realmente é preciso parar para pensar e refletir sobre o que aconteceu com nossos irmãos africanos. A terrível escravidão transatlântica aqui nas Américas, principalmente no nosso território brasileiro, pelos portugueses. Mas tem algo que não acho muito relevante e desnecessário quando se fala do heroísmo Zumbi dos Palmares, dado como herói brasileiro. A gente sabe que, com a chegada da República do Brasil, houve a necessidade de se criar e construir várias figuras históricas como personagens heróicas. E um deles foi Zumbi dos Palmares. Pela história narrada, criada e construída com a chegada da República do Brasil, Zumbi dos Palmares é considerado um símbolo da resistência negra à escravidão e da luta pela liberdade de culto e pela cultura africana no Brasil, e retratado nos livros didáticos de história como herói. Na verdade, se tem poucas coisas sobre toda a história de Zumbi dos Palmares. A gente sabe que ele existiu de fato, isso não pode ser negado, mas a maioria sobre a sua história foi construída. A história de Zumbi dos Palmares foi construída em parte pelo jornalista gaúcho Décio Freitas, em sua obra Palmares, a Guerra dos Escravos. No livro, Décio afirma ter encontrado cartas que demonstravam que Zumbi dos Palmares cresceu em um convento de Alagoas, onde recebeu o nome de Francisco. No entanto, o historiador Cláudio Pereira Elmi procurou por 5 anos por registros policiais citados por Décio e não encontrou nenhum. Elmi acredita que Décio inventou as fontes e pode ter feito o mesmo em outras obras. Mas existem outras narrativas históricas que Zumbi dos Palmares foi tão perversa assim como os próprios senhores de escravos, onde também tinha escravos, matava, invadia terras e fazia expedições em ataques às fazendas aos senhores escravocratas da época. Também Zumbi dos Palmares sequestrava mulheres, onde também acredita que ele matou seu próprio tio, Ganga Zumba, o primeiro grande chefe do Quilombo dos Palmares, ou Quilombos do Macaco. Ganga Zumba governou o Quilombo entre 1670 a 1678, onde, após sua morte, onde morreu envenenado, Zumbi dos Palmares é o novo líder do Quilombos dos Palmares, um dos muitos quilombos da era colonial no Brasil que servia como abrigo aos escravos fugitivos. Então, por causa de um acordo de paz entre Ganga Zumba com o governo da capitania pernambucana, onde neste acordo o governo da capitania pernambucana não iria mais atacar os quilombos dos macacos, que posteriormente mudou para Quilombos dos Palmares. Mas também Ganga Zumba não poderia mais receber e nem aceitar novos escravos refugiados. E também teriam que sair da Serra da Barriga e ir para o Vale do Cacaú. Ganga Zumba terminou aceitando o acordo e a proposta, mas para muitos dos seus seguidores e pessoas que viviam no Quilombo dos Palmares ou do Macaco, declarou essa aceitação de Ganga Zumba como traição.
onde houve uma rebelião e Ganga Zumba foi assassinado por um partidário de Zumbi dos Palmares, dali do seu próprio povo. Mas para muitos estudiosos, como historiadores, acreditam que foi a mando do próprio sobrinho, o Zumbi dos Palmares, até porque ele não concordou com o acordo. Na verdade, o Quilombos dos Palmares ou do Macaco era um lugar de refugiados, mas também um lugar sádico, hostil, onde houve assassinato entre o próprio grupo. Na verdade, Zumbi dos Palmares era um segundo Lampião, onde atacava e matava aqueles que o traísse e o confrontasse. Foi o que aconteceu com o Ganga Zumba, onde o Ganga Zumba queria paz entre o governo da província pernambucana, mas Zumbi dos Palmares não quis. Se revoltou contra seu próprio tio, o mandou matar ou ele mesmo matou, porque não existe prova de fato quem realmente matou o Ganga Zumba envenenado. Agora existe um cara que realmente deveria ser lembrado, homenageado e reconhecido como um símbolo da resistência negra contra a escravidão e da luta por liberdade e dignidade humana no Brasil. Esse cara que estou me referindo é Luiz Gama. A história de Luiz Gama é uma história muito emocionante e digna de ser contada e lembrada nos livros didáticos de histórias. Mas, infelizmente, a história brasileira só é contada a partir de uma óptica construtiva republicana, onde praticamente toda a história do Brasil é distorcida e acrescentada. Enfim, Luiz Gama era brasileiro e sotepolitano, ou seja, nasceu em Salvador. Luiz Gama era filho de uma escrava liberta com um descendente de português. Quando ele tinha 10 anos, seu próprio pai o vendeu como escravo. Então, ele foi mandado para São Paulo, onde viveu por muito tempo como escravo. Conseguiu sua liberdade aos 17 anos, já alfabetizado. Mas sua história não termina por aqui. Após sua liberdade, ele conseguiu sua carreira profissional e foi um dos maiores intelectuais do Brasil na segunda metade do século XIX. Acredita-se que a alfabetização de Luiz Gama aconteceu com a chegada de um hóspede sobre ele. Também pode ter sido resultado do contato que ele manteve com a leitura do Alcorão com os africanos muçulmanos em Salvador. Isso pode ter criado seu forte vínculo com a leitura. Também Luiz Gama exerceu função de copista e chegou a trabalhar no gabinete de delegacia. Em 1856, ele se tornou funcionário público, indo trabalhar na Secretaria de Polícia, onde se tornou uma figura influente e bem relacionada. Seu trabalho com a escrita na polícia demonstrava a habilidade que ele tinha para esse ofício. E assim ele começou a produzir alguns textos, com seu único livro, Primeiras Trovas Burlescas, de Getulino, publicado em 1859. A partir da década de 1860, Luiz Gama iniciou carreira como jornalista e tornou-se um dos grandes jornalistas da cidade de São Paulo. Luiz Gama era um defensor da República e um abolicionista radical e usava de sua posição como jornalista para defender as causas em que acreditava. E, por fim, tornou-se um rábula, isto é, um advogado sem formação acadêmica. Ele chegou a frequentar aulas do curso de Direito, mas nunca se formou, recebendo um diploma. Por que isso aconteceu? Porque, na época, só quem poderia estudar nas universidades eram pessoas de pele branca e da alta sociedade. Então, por ele ser negro e pobre, ele teve que estudar direito por conta própria. Luiz Gama foi um dos maiores abolicionistas do Brasil na segunda metade do século XIX.
e usou de suas posições e de sua influência para defender o fim da escravidão e auxiliar negros escravizados. Ele manifestava sua oposição à escravidão em seus artigos jornalísticos, participou de associações abolicionistas e foi uma figura engajada, diferente de Zumbi dos Palmares, onde usava a força, a violência e a ignorância, onde tirou a vida de muita gente para poder ter sucesso. Já Luiz Gama usou a inteligência, o raciocínio e o conhecimento para seu sucesso e a libertação de mais de 500 escravos. Luiz Gama morreu relativamente novo, com apenas 52 anos de idade, em 24 de agosto de 1882, por complicações causadas pela diabetes. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.